E se eu te dissesse que existe um investimento de baixíssimo risco, que oscila muito pouco e que sempre te entrega retornos significativamente acima da inflação no médio e no longo prazo? E melhor ainda, e se eu te dissesse que, diferente dos outros vídeos, essa introdução não é uma pegadinha? Olá a todos, meu nome é Felipe Spritzer, eu sou o CEO e fundador da Portfel, a empresa de consultoria patrimonial do Grupo Primo. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um dos melhores ativos do ponto de vista de risco e retorno que o Brasil tem a oferecer, o IMAB5. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, uma pesquisa de investimentos científica embasada em fatos e dados, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e convidar outras pessoas a assistirem também esses vídeos. Bom, antes de tudo, o que é o IMAB5? O IMAB5 é um título calculado pela Ambima, cuja principal função é mostrar como seria o retorno de uma cesta de títulos do Tesouro atrelados à inflação que tem um prazo de vencimento, ou um duration, menor do que 5 anos. Ou seja, é como se você estivesse comprando alguns títulos do Tesouro Direto que rendem acima da inflação e que têm uma duração menor do que 5 anos. Isso significa que ele entrega um retorno real, um resultado praticamente garantido. Nós sabemos que o Tesouro é um dos investimentos mais seguros que você tem no país e ele consegue entregar esses retornos sem ter que dispor ao risco do crédito privado. É aquela modalidade de investimento que você tem em que você empresta dinheiro para empresas que são privadas. Os retornos de um indicador como o IMAB5 se tornam ainda mais atrativos quando a gente considera que o Brasil é um país que já passou por vários períodos de hiperinflação. Lembrando que período de hiperinflação é aquele ano em que você tem uma inflação acima de 50%. Na história do Brasil, nós já tivemos anos em que a inflação foi acima de 1000%. Como eu sempre gosto de dizer, na Portfel a gente trabalha com ciência e dados concretos. Por conta disso, eu quis trazer uma tabela para que vocês possam entender um pouquinho mais da volatilidade e dos retornos do indicador IMAB5 nos últimos anos. Se considerarmos o retorno do IMAB5 a partir de cada ano desde 2004, lembrando que o indicador foi criado em 2003, e mantendo o ativo até o fechamento de 2022, você na média teria tido um ganho de 10,57% ao ano. Isso equivale na média a um retorno anual de IPCA mais 4,48%. Ou seja, basicamente 4,5% acima da inflação ao ano. Nesse mesmo período, o Tesouro Direto atrelado à Selic ou os famosos CDBs que rendem o CDI, eles teriam tido uma rentabilidade de 8,72% ao ano. Ou IPCA mais 2,73% ao ano. Isso mostra o quanto esse indicador criado pela Ambima não foi só capaz de superar a inflação, como também foi capaz de superar consistentemente o CDI, um dos principais indicadores de renda fixa no Brasil e que a maioria dos gestores de fundos tem dificuldade em bater. Agora, colocando uma nova imagem na tela, vocês podem ver que se a gente pegar o IMAB5 desde 2004 até o início de outubro de 2023, quase 20 anos de análise, ele teve um retorno de cerca de 942% contra cerca de 642% do CDI. Quando a gente vai ver a inflação do período, a mesma ficou em cerca de 200%. A gente consegue ver que o ganho real do índice foi muito grande. Estamos falando aí de 742% pontos percentuais acima da inflação, praticamente. Nós podemos, inclusive, ir um pouco além. A gente pode, além de comparar o IMAB5 contra o CDI e contra a inflação, nós podemos incluir nessa análise outros ativos que eu comentei em diversos vídeos, como o IBRX e o próprio S&P 500, que representa o principal índice de ações da Bolsa Americana. Colocando essa outra imagem na tela, a gente consegue ver que de dezembro de 2003 a outubro de 2023, ou seja, praticamente 20 anos, o IMAB5, além de entregar mais do que inflação e mais do que o CDI, o IMAB5 também entregou mais do que a Bolsa Americana em reais, mais do que o S&P 500 e também entregou mais do que o IBRX. A inflação foi cerca de 200%, como eu havia comentado, já a Bolsa Americana entregou algo próximo de 600%, a Bolsa Brasileira, o IBRX, entregou cerca de 700% e o IMAB5 entregou cerca de 940% no mesmo período. Nesse momento, vocês devem ter percebido que o IMAB5 pode ser um pedaço importante do portfólio de diferentes investidores. Ao mesmo tempo, você pode estar se perguntando, Felipe, se os títulos
curtos do Tesouro atrelado à inflação, aqueles títulos que duram até 5 anos, são tão bons. Não vale a pena a gente também pegar títulos com durações maiores, como títulos que vão até 2040, 2050, 2060? É um questionamento bastante válido. E o que eu quero trazer aqui é a célebre frase do mercado financeiro em que não existe almoço grátis. Embora um título do Tesouro mais longo possa ter sua atratividade, é importante lembrar que, como não existe almoço grátis, isso não vem sem nenhum tipo de risco adicional. Na verdade, quando a gente aumenta muito a duração de um título, a gente vai ver também um impacto muito significativo na sua oscilação, na sua volatilidade, que na verdade vai estar representando o risco desse período. Ao colocar a imagem aqui na tela, vocês podem ver a comparação entre o indicador IMAB5 e um título do Tesouro atrelado à inflação que tem vencimento em 2045. Essa análise está sendo feita de 31 de dezembro de 2012 até 9 de outubro de 2023. Fica bem claro que, além do IMAB5 ter muito menos volatilidade, ele também conseguiu entregar um retorno consistentemente acima de um título tão longo assim. A verdade é que não é em todas as janelas que o IMAB5, que é composto por títulos mais curtos, vai bater um índice atrelado a títulos do Tesouro mais longos ou até um título especificamente. A tendência é que quanto maior o prazo, maior seja a rentabilidade desse índice ou até mesmo desse título em especial. Porém, o grande ponto é que quando você aumenta demais a duração desse título, você tem muitas vezes um retorno muito pequeno adicional, ou em determinadas janelas nem sequer tem um retorno adicional, por um risco muito maior. Então é importante que um bom investidor, ou um investidor acompanhado por um bom profissional de investimentos, saiba fazer os ajustes na alocação do portfólio para que isso se reflita numa relação saudável entre risco e retorno. Bom, Felipe, você já me explicou que o IMAB5 pode ser um índice importante para compor o portfólio de um investidor. Porém, mesmo sabendo que isso não se trata de uma recomendação de investimentos por parte da Portfel nem por parte do Felipe, eu gostaria de saber como seria possível investir em algo que replicasse esse índice, porque na prática o IMAB5 é só um índice e você não consegue investir no índice. Você consegue investir em produtos financeiros que replicam esse índice. A grande realidade é que existem 3 maneiras de você investir no índice. A primeira maneira é tentando você mesmo replicar os ativos que esse índice tem. Ou seja, você entra na Ambima, vê os títulos que estão na metodologia do indicador e compra esses mesmos títulos na mesma proporção e vai reequilibrando essa proporção ao longo do tempo. Obviamente, isso custa bastante, porque você vai ter que pagar as corretagens, isso é difícil de fazer, exige um tempo de acompanhamento e às vezes até acesso a mercados específicos que as pessoas físicas não têm. Logo, eu acredito que essa não é a maneira mais eficiente. A segunda maneira é investir através de um fundo de investimento que replique esse índice. Existem alguns fundos em diferentes plataformas, em diferentes instituições financeiras, cuja função é replicar esse índice. Por exemplo, nós temos o fundo XP Trend Inflação Curta, ou até o BTG Pactual Tesouro IPCA Curto, ou ainda no Itaú, o Itaú Index Juros Reais. São alguns fundos de investimento que replicam o IMAB5. Uma terceira maneira, que normalmente é menos custosa, é investir através de um ETF, um fundo negociado em bolsa, um ETF. Esses produtos normalmente são bons porque eles não têm o come cotas, eles são bastante líquidos e normalmente têm taxas de administração menores do que os outros fundos. O exemplo de um ETF que replica o IMAB5 é o B5P211, que pode ser comprado através de qualquer corretora. Nesse vídeo, eu apresentei um dos mais importantes indicadores de renda fixa do país, o IMAB5. Gostaria de relembrar que esse indicador, por mais que possa ser interessante na composição de portfólio de alguns investidores, não se trata de uma recomendação de investimentos. Toda e qualquer apresentação feita nesse vídeo tem caráter apenas de educação, mostrar informações importantes para que os investidores possam tomar as melhores decisões que sejam de acordo com seus perfis de risco. Aproveitando, quem ainda não se inscreveu no canal, peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like, que compartilhe esse vídeo com pessoas que podem usufruir dessas informações que foram passadas aqui. Muito obrigado pela participação até agora. Meu nome é Felipe Spritzer, eu sou o CEO e fundador da Portfel, a empresa de consultoria patrimonial do Grupo Primo, e vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.